Olá, seja bem-vindo ao Pode Contar. Se inscreva no nosso canal no youtube.com/Vale de Certificadora BR e ative o sininho das notificações. Se tiver dúvidas ou comentários sobre o tema, escreva pra gente. Você já ouviu falar sobre a mediação, a conciliação e a arbitragem? Neste episódio do Pode Contar, temos um bate-papo com o Alessandro Sanches sobre as medidas para desafogar o judiciário e entender quais meios estão sendo utilizados para a solução de conflitos. Não perca! Olá, seja bem-vindo ao episódio do Pode Contar. Hoje nós temos uma super entrevista para falar sobre mediação, conciliação e arbitragem com o professor Dr. Alessandro Sanches. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite do Pode Contar. A oportunidade é minha e também uma grande honra, agradeço bastante. Professor, hoje nós estamos aí numa grande discussão no Brasil inteiro, aí o Poder Judiciário precisando desafogar o volume de processos que nós temos. Muitas soluções têm sido propostas e dentre elas nós temos aí a mediação, a conciliação e a arbitragem. Só que geralmente as pessoas confundem o que é mediação e o que é conciliação. Pode poder nos explicar? Tudo bem, realmente isso acontece bastante. A conciliação, ela já é aceita e também introduzida em nosso direito há bastante tempo. Não devo dizer diferente em relação à mediação na arbitragem, porém a conciliação é mais aceita já que nós temos uma cultura muito demandista. Isso é uma infelicidade, o que se visualiza com grande facilidade é o quanto é difícil tirar as causas de condomínio e vizinhança do Poder Judiciário, em situações que nem tem complexidade, como por exemplo o latido de um cachorro, mau cheiro do cachorro. Então a ideia da mediação, a ideia de colocar o mediador no formato árbitro, na arbitragem, é justamente afastar a demanda, né? Tirar essa cultura demandista. A legislação de arbitragem nem é recente, é de 96. Isso. Então o que vem a ser assim, para diferenciar uma mediação de uma conciliação? A conciliação ela é um instrumento percebido dentro de uma ação do Poder Judiciário e na mediação, o que é bem interessante, a gente visualiza ali o terceiro buscando fazer com que as partes se componham, né? Tenham ali uma composição. E a parte que parece o maior diferenciador no cenário prático é o fato de as partes já assumirem uma cultura anterior de levar aquela questão, e caso exista um problema a respeito aí de um contrato, ou mesmo nessas questões de condomínio, levar para esse terceiro que é escolhido, essas partes já têm ali mais ou menos uma linha de como a arbitragem vai rodar, vai acontecer, afasta, em primeiro, a cultura demandista, em segundo, leva a questão para que esse sujeito apenas faça uma mediação e eles cheguem ali num acordo. Terceira e última hipótese, se a gente pensar a ideia de arbitragem, é o árbitro decidir. Seria a gente tenta afastar, na maior parte das vezes consegue. Se as partes já têm a cultura de levar a discussão para a mediação, para a mesa, já estão dispostos mesmo a chegar num denominador comum e resolver aquela questão. Existe muita cultura e as pessoas, na verdade, têm perguntado bastante. De fato, esses tribunais arbitrais têm validade? Vale? Tribunais arbitrais, eles já são utilizados há bastante tempo para questões patrimoniais. Os direitos não patrimoniais, e aí honra, privacidade, ou mesmo aqueles indisponíveis como os trabalhistas. Aí a gente chega numa polêmica, o tema é mais polêmico. Porém, os patrimoniais, eles podem sim ser discutidos, né, em termos de um juízo arbitral, onde as próprias partes, percebendo essa possibilidade, já ajustam, né, em relação aos contratos, uma cláusula que tenha compromisso arbitral, ou seja, vai gerar um problema nesse contrato aqui no futuro, é possível que sim, ainda não sabemos, mas se isso acontecer, a gente senta, bate um papinho, a gente conversa. E aí, pensando em todo esse conjunto, nós temos agora a famosa reforma trabalhista que completou um ano, já tratamos aqui no Pode Contar. Qual é o impacto desse conceito dentro da reforma? Na reforma trabalhista, nós temos uma situação que ela começa complexa já pela maneira como a legislação, no artigo 507, lá, letra A, esboçou a ideia de arbitragem. Porém, o artigo 507, letra A, ele oferece uma possibilidade, ele abre uma porta para a arbitragem, coloca algumas questões. Então, primeira coisa, tem uma cláusula
compromisso. O segundo item, esse compromisso indicar quais são, né, as questões todas, como é que começa, as partes vão apresentar documentos, vão apresentar testemunhas. As regras do jogo, As né? regras do jogo, exatamente isso. Isso tem que ficar muito destacado, porque não é dúvida que o sujeito precisa do emprego. Ele vê lá a cláusula compromissória, não vai se opor a isso. Então, devemos pensar a questão de ter isso em destaque no contrato dele, que grande parte das vezes é um contrato de adesão. A terceira questão que a legislação exige é que esse sujeito ele tenha uma remuneração que seja superior a 2 vezes o valor do maior benefício no regime, né? Então, olhando aí nesse patamar, o que você pode considerar como vantagem? Quais são as vantagens de hoje das pessoas optarem justamente pela arbitragem? Vantagem, primeiro, se a Câmara Arbitral se envolve lá como algo mais caro para o empregado, vai ser mais custoso do que a Justiça do Trabalho, pagar custas na Justiça do Trabalho é algo bem tranquilo para o empregado. Para a administração pública, nada disso. Mas é pouco custoso para o empregado. Esse sujeito vai ter um custo maior. Se a gente afasta esse problema com relação à situação de que ele tem uma remuneração mais elevada, nós não sabemos se o legislador em algum momento teve por preocupação realmente a escolaridade dessa pessoa. Nós não sabemos. Isso é a jurisprudência, né, as diversas decisões que vão colocar. Vantagem que eu já vejo desde então, eu sou uma pessoa que acho a arbitragem, né, algo extremamente valioso para as relações, pois eu leciono direito empresarial. Eu sempre visualizo o fato eficiência técnica, já que os meus clientes envolvidos em contratos como, por exemplo, fatorização, franquia, eles precisam de solução rápida. Eu sempre busco oferecer essa cultura para eles. Digo, olha, se você for poder judiciário, a tua desvantagem já está na morosidade. Então, no tempo. Então, justamente, a arbitragem você já ganha tempo. A primeira vantagem. Primeira vantagem, direitos patrimoniais, contratos empresariais. Excelente. Quanto maior o volume de hipóteses previstas na legislação, maior a possibilidade da legislação transmitir essa cultura para as pessoas de um modo geral. Se as partes estão ali discutindo somente a forma, o prazo, qual vai ser o dia do pagamento, já resolve. Outra questão, administração pública. Nós sabemos que um grande problema, né, que temos é o nosso direito administrativo. Se o Poder Judiciário é uma figura morosa, o Poder Executivo não é uma figura que ganha elogios nesse aspecto, não. E direitos vinculados à administração pública? No meu modo de entender, se houver legislação oferecendo a possibilidade, a gente tem que ter mesmo, tem muito jeito, né? Aí o princípio é da estrita legalidade. Se tem legislação dando permissão para a coisa, vamos colocar arbitragem aí também. Então a arbitragem hoje é uma alternativa para vários tipos de conflitos, é uma alternativa justamente para o Poder Judiciário, para desafogar, trazer as questões, vamos dizer, até menores do litígio, uma situação onde as pessoas podem chegar a um acordo, né? Pode chegar a um entendimento, onde é aquela história, às vezes é melhor um bom acordo do que uma boa briga. Então, é nesse sentido que a gente entende que tem vantagens em relação ao tempo, em relação a custas, a gastos, em relação justamente a chegar até um entendimento. No final, às vezes, da conversa, da audiência, as partes até se cumprimentam, saem de lá conversando, tudo na paz. É uma das questões, né, que a gente percebe. Questões que envolvem um condomínio, como elas se solucionam no modo geral? Na audiência de conciliação, após o ajuizamento da ação. Essas questões todas já podiam ser pensadas com antecedência pela própria administradora de condomínio. Não há razão de essas situações ainda ficarem ali no Poder Judiciário, gerando custas, movimentação da máquina judiciária e esse tempo todo que leva. O segundo item também, olhando para a hipótese da Justiça do Trabalho, a maioria das soluções na Justiça do Trabalho se dão em audiência de conciliação. Justo. É exatamente essa a dinâmica que o próprio Tribunal Superior do Trabalho considera mais eficiente, considera eficaz, inclusive. Também acho bastante interessante que elas sigam esse fator aí da Câmara Arbitral. Tem uma preocupação, realmente, será que o empregado ele tem força suficiente hoje, cultura, força suficiente para discutir em Câmara Arbitral? Eu penso que em São Paulo a situação é mais tranquila. Quando nós olhamos para a metrópole,
visualizamos uma grande parte dos empregados com escolaridade, inclusive superior. A questão do teto vai trazer timidez para a Justiça do Trabalho, porque 12, 13, 14, 15 mil reais como remuneração. Qual volume de pessoas ganha isso? Tem essa faixa salarial no Brasil. Não em São Paulo tem mais gente, sim. Acredito eu. Então o Instituto ainda é tímido, mas é importante que a cada dia que passe a gente tenha mesmo condições de levar a arbitragem não somente para essas questões patrimoniais de condomínio, as trabalhistas para aqueles empregados que têm uma remuneração maior. Sim. E envolver lá o afastamento, né, do Poder Judiciário desses termos. Professor, em nome de toda a equipe aqui do Pode Contar, quero lhe agradecer por ter nos concedido essa entrevista, esclarecido para as pessoas o que é mediação, o que é conciliação, o que é arbitragem, que as pessoas possam entender também isso como uma ferramenta, um instrumento de acesso à justiça. Excelente, agradeço bastante a oportunidade de conversar um pouquinho, fico sempre à disposição. Obrigado. Obrigado. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e de seguir o canal. No blog da Vale de Certificadora e no canal do Pode Contar, você encontra outros conteúdos relevantes como este aqui embaixo. E não se esqueça de clicar lá no sininho para receber as notificações. Deixe seus comentários, a gente quer muito ouvir o que você tem a dizer, porque com a Valet você pode contar.